Vamos fazer aqui alguns exemplos que envolvem aquela simetria que nós vimos no vídeo anterior. Então, eu quero descobrir o seno de 210 graus. O 210 graus estaria mais ou menos aqui, né? Um pouco depois do 180. Então, aqui está o 210 graus. Como exercício, você poderia fazer a conversão disso aqui para radianos, né? Para praticar. Mas, enfim, o que importa aqui é determinar o seno de 210 graus. Bom, eu poderia usar aquelas fórmulas que nós vimos no vídeo anterior, né? Eu sei que o seno de alfa é igual a menos o seno de 180 graus mais alfa. Aqui eu poderia facilmente dizer, então, que o seno de 30 é igual a menos o seno de 180 graus mais 30, que é 210. Portanto, o seno de 30, que é 1/2, é igual a menos o seno de 210. Então, menos o seno de 210. Multiplicando os dois lados por menos 1, eu fico com menos 1/2 é igual a seno de 210. Certo? Então, eu posso usar essas fórmulas para calcular o seno, né? Usando a fórmula que eu achei, o seno é igual a menos 1/2. Mas vamos usar a simetria, certo? Aquelas fórmulas, elas são a simetria, mas não vamos ficar decorando fórmulas. Então, usando a simetria, eu posso traçar esse ponto aqui. E qual é o ângulo determinado por esse ponto? Qual é a medida desse ângulo? Bom, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, qual é a medida desse ângulo? Bom, é 210 menos alfa, né? Menos alfa não, menos... Então, qual é a medida desse ângulo? Bom, é 210 menos 180 graus, né? Porque 210 é tudo isso aqui. Vou fazer aqui em laranja. E esse pedaço vermelho corresponde ao 210, mas tirando os 180 graus, que corresponde aqui à linha reta. Certo? Então, a medida desse ângulo aqui é 210 graus menos 180 graus, que é igual a 30 graus. Portanto, esse ângulo aqui, como são ângulos opostos pelo vértice, também é 30 graus. Certo? Então, qual é o seno desse ângulo? Bom, o seno é a coordenada y, né? Que, no caso, a gente sabe decora. O seno de 30 graus é 1/2. E o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Certo? O cosseno é a coordenada x, o seno é a coordenada y. Agora, como esse ponto está aqui embaixo, eu posso ver claramente que o seno dele não é positivo e muito menos o cosseno. Então, o seno de 210 ele é o menos, ou seja, o oposto do seno de 30, que é igual a, portanto, menos 1/2. Então, a coordenada y desse ponto é menos 1/2. E qual é a coordenada x? Vamos supor que eu quisesse calcular o cosseno. O cosseno de 210 é igual a menos o cosseno de 30 graus, que é igual a, certo, é menos, porque aqui o cosseno é positivo e aqui o cosseno é negativo. Portanto, é igual a menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, então menos raiz quadrada de 3 sobre 2. A gente poderia ter calculado usando as fórmulas, como eu fiz no começo, mas é melhor não usar as fórmulas, né? É melhor fazer a simetria. Agora, vamos calcular o seno de 8π sobre 3. O seno de 8π sobre 3. E radianos complica um pouco, né? Muitas vezes eu gosto de converter de radianos para graus para facilitar o desenho, enfim. E aqui mais um detalhe. Sempre que eu não escrevo nada, se eu escrevo simplesmente seno de 8π sobre 3, eu estou subentendendo que é radianos, certo? Aqui eu não tenho nenhuma unidade, então eu assumo que a unidade é radianos. E no caso aqui, o 8π sobre 3, se eu decompor o 8π sobre 3, eu fico com 8π sobre 3 é a mesma coisa que 6π sobre 3 mais 2π sobre 3, certo? Agora, o que é 6π sobre 3? Bom, 6π sobre 3 é a mesma coisa que 2π. E 2π sobre 3 eu não tenho como simplificar, né? Então, se você olhar bem,
o 8π sobre 3 nada mais é do que uma volta inteira mais 2π sobre 3. Portanto, 8π sobre 3 é côngruo ao 2π sobre 3. Então, o seno de 8π sobre 3 é igual ao seno de 2π sobre 3. Ângulos côngruos têm senos e cossenos iguais. E agora, então, nós temos que calcular, de fato, qual é o seno de 2π sobre 3. Eu vou fazer de uma forma mais que eu considero melhor. Eu vou converter esse ângulo aqui para graus, né? Para converter para graus, é só multiplicar por 180 sobre π. Então, é igual a 180, simplifica com 3, fica 60. 2 vezes 60, 120 graus. 2π sobre 3 é a mesma coisa que 120 graus. Então, é igual ao seno de 120 graus. Certo? Só para facilitar, eu acho que fica mais fácil, no caso desses ângulos, passar para graus. Então, os 120 graus estaria mais ou menos aqui. Certo? 120 graus. Agora, vamos calcular qual é o seno de 120 graus usando a redução ao primeiro quadrante. Por simetria, eu posso achar esse outro ponto aqui, que determina esse ângulo aqui em amarelo. Qual é a medida desse ângulo em amarelo? Bom, é a mesma medida desse ângulo aqui do outro lado, né? E qual é a medida desse ângulo aqui do outro lado? Bom, é 180 menos 120 graus, né? É o ângulo inteiro, 180, menos esse pedaço em vermelho. Então, 180 menos 120 graus, que é 60 graus. Portanto, esse ângulo aqui é 60 graus. Né? Eu só peguei o ângulo raso, que é a linha reta, 180 graus, e subtraí o 120, 60 graus. Portanto, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Certo? Afinal, como os dois estão na parte de cima, eles têm senos iguais, o seno ele é positivo. Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Eu também poderia ter usado o radiano sem problema nenhum. Aqui, ao invés de ser 120 graus, eu escreveria 2π sobre 3. E ao invés de 60 graus, aqui eu acharia π menos 2π sobre 3. Foi isso que eu fiz. Eu subtraí 120 dos 180 graus. Em radianos, isso seria subtrair 2π sobre 3 do π, que é igual a 3π sobre 3 menos 2π sobre 3, que é igual a π sobre 3. Π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus, né? Então, dá no mesmo trabalhar com graus e radianos, mas eu prefiro passar para graus, porque é mais fácil de visualizar, na minha opinião. Mas é até bom, né, que se trabalhe com radianos, pensando por outro lado, porque como o radiano é o mais usado, é melhor até trabalhar sempre com radianos. Mas, enfim, vamos simplificar aqui algumas expressões. Nós temos 3 minutos ainda, eu acho que isso é tempo suficiente. Então, vamos simplificar algumas expressões aqui. Uma expressão, seno de 9π menos x mais seno de 5π menos x. Isso é igual a... Bom, o que é 9π menos x? 9π é a mesma coisa que 4 vezes 2π mais π, certo? Então, na verdade, esse 4 vezes 2π seriam 4 voltas mais π. Então, o 9π é um ângulo côngruo a π. Portanto, o seno de 9π menos x é igual ao seno de π menos x. Certo? 9π é côngruo ao π. Mais o seno de... O que é 5π? 5π é a mesma coisa que 2 vezes 2π mais π. Certo? Então, 2 vezes 2π seria 2 voltas completas. Então, o 5π é côngruo ao π. Então, é seno de π menos x, que é igual a... O que é seno de π menos x? Nós vimos no vídeo anterior. Seno de π menos x é a mesma coisa que o seno de x. Mais seno de π menos x. Bom, seno de π menos x é a mesma coisa que seno de x, que é igual, então, a 2 vezes o seno de x. Certo? Tudo que eu fiz aqui foi achar os ângulos côngruos, né, para não trabalhar com esse 9π aqui. Eu vi que 9π é côngruo ao π, eu vi que 5π é côngruo ao π,
Portanto, eu simplifiquei a expressão para isso aqui, certo? Ao invés de escrever 9π, eu escrevi π. Ao invés de escrever 5π, eu escrevi π. E, portanto, o seno de π menos x nós vimos no vídeo anterior que é igual ao seno de x. Seno de π menos x, no vídeo anterior, nós vimos que é igual ao seno de x. Seno de x mais seno de x é igual a 2 vezes o seno de x. Certo? Espero que tenha ficado claro e era isso, então. Até o próximo vídeo. Recomendo que você faça uma prática nessa parte dos ângulos, que é bem importante, principalmente depois nas equações. Até o próximo vídeo.